Olá galera, quem fala com vocês aqui é o professor Hanan. E nessa aula de hoje nós vamos falar um povo que fica localizado ao sul do Egito, que é a Núbia e o reino de Cush. Bom galera, aqui na imagem nós temos um produto que era bastante produzido por eles ali naquela região. É importante dizer que a característica também do povo núbio, assim como do Egito, era a dependência do rio Nilo, né? Então eles também produziam muito produtos agrícolas devido ao rio Nilo. Quando a gente falou que o rio Nilo nasce na África Central, percorre aí mais de 6.000 quilômetros até desaguar no mar Mediterrâneo. Logo, ele passa também pela essa parte do sul do Egito, né, que é a Núbia, que a gente vai também chamar, quando virar império, de o reino de Cush. Lá eles viviam, pessoal, da caça, da coleta, da pesca do rio Nilo e desenvolveram ali a agricultura, principalmente a agricultura de trigo, cevada e o sorgo, tá? Que era esse produto aí bastante utilizado por eles aí nessa região. O sorgo, pessoal, ele é mais característico da África e da Ásia. Então aqui na América nós não temos tanto sorgo, a gente tem mais o trigo e a cevada. Bom, as comunidades núbias, pessoal, que viviam ali às margens do rio Nilo, elas se uniram e passaram a obedecer um único líder. E esse líder foi crescendo, foi ganhando poder, foi estruturando o seu poder político, tá? Até que ele virou o rei. E quando ele vira o rei, aí a Núbia deixa de ser aquele aglomerado de aldeias, de povos, e vira um reino. E aí entra o reino de Cush. Então, o reino de Cush nada mais é do que a união dessas aldeias núbias em torno de um único rei, certo? E aí, a partir desse momento, pessoal, a gente viu também que os egípcios viviam ao sul ali para conquistar e recuperar ouro e ganhar ouro, que era uma região rica em ouro, essa região da Núbia. Mas houve momentos também em que, quando a Núbia se fortalecia, como nesse momento que ela se fortaleceu e virou um reino, ela avançou para o norte, atacou e conquistou o Egito. Nesse momento, pessoal, em que eles dominaram o Egito, nesse momento em que eles dominaram o Egito, o faraó deles usavam uma coroa com duas serpentes feitas de ouro na cabeça. Tá? E começou nesse momento aí a famosa dinastia dos faraós negros. Por que eles usavam essas duas serpentes na cabeça como um símbolo na coroa deles? Detalhe, né? A gente pode observar que eram feitos a ouro. Pessoal, para mostrar, cada serpente representa um reino. Então, uma serpente representava aí o reino de Cush, a outra serpente representava o reino egípcio. Então, os dois estavam sendo governados por um único rei, que era o rei do Cush, tá? Então, dinastia dos faraós negros. Então, esses, pessoal, faraós negros se consideravam os sucessores daqueles primeiros faraós egípcios, né? Eles unificavam todo aquele poder. Se a gente lembrar lá dos faraós egípcios, eles unificavam o poder político e o poder religioso. E aqui na dinastia dos faraós negros não era diferente. Eles tinham a liderança política e tinha também essa liderança religiosa. E os faraós negros também mandavam construir pirâmides para lhes servir de túmulos, mas aquelas grandes construções, aquelas grandes riquezas que os faraós gostavam de esbanjar, ficou mais para o Egito mesmo. As pirâmides construídas pelos faraós negros não tiveram tanto destaque, né, tanta grandiosidade quanto as pirâmides no Egito, não. Já foram pirâmides mais singelas nesse sentido aí. Aqui a gente vai falar da escolha do rei, pessoal. Como é que os cuxitas escolhiam seu reino, né? Primeiro, cada candidato ao cargo escolhia uma espécie de um símbolo.
tá? Um círculo, uma estrela, uma cruz de malta, enfim, escolhia-se um símbolo ali. Depois que esse símbolo era escolhido, trabalhadores iam até um campo e capinavam, preparavam o terreno para a plantação, como a gente está vendo aí na imagem. Então eles preparavam esse terreno aí para a plantação. Depois que o terreno estava pronto, adubado, irrigado, eles iam lá e jogavam sementes. Então eles atiravam as sementes ali naquele campo e esperavam crescer. Conforme a plantação ia crescendo, eles iam observando, né, de um ângulo assim de cima para baixo, para eles verem o que estava se formando, ou o que parecia que estava se formando ali aquela plantação. Então, o símbolo mais próximo da plantação seria a resposta de Deus para assumir o reino de Cush. Então, se ficasse parecido com um círculo, o que escolheu o círculo era o novo rei. Se ficasse parecido com o quadrado, com a cruz de malta, enfim, com a estrela, era aquele o eleito. E, como a gente já falou, ele tinha o maior poder ali no reino de Cush. O poder dele se assemelhava ao poder do faraó dos antigos egípcios. Então era todo aquele poder político e aquela autonomia religiosa também sobre todos. Bom, pessoal, os governadores, né, o rei, ele dava certa autonomia às províncias, aos governadores das províncias. Então, ali não era um poder meio centralizado. Cada governador tinha autonomia na sua região, desde que não extrapolasse as ordens do rei, é claro. E, pessoal, uma das características, uma das obrigações que esses governadores tinham era sempre manter o exército atento, alerta e valorizado, porque na Idade Antiga a questão da guerra, da conquista, das revoltas internas e externas era muito grande. Então seu exército sempre tinha que estar preparado para os confrontos. Tá? E em caso de necessidade de uma batalha maior, todos os homens do reino cuxita iam para a guerra, não só os soldados, não só os militares. Caso de ataques de povos mais fortes, maiores, todos os homens eram convocados para a guerra para defender, no caso aí, o território deles. Aqui, pessoal, é algo bem importante na história antiga, porque o reino de Cush, ele valorizava a figura da mulher, né? Aqui nós temos a imagem da Candace. Quem é Candace, pessoal? É a mãe do rei, também conhecida aí como a rainha mãe. Então, ela, pessoal, lá no reino de Cush, tinha poder político, tinha as atribuições políticas, ela administrava o reino também, adotava a esposa do filho como filha dela. E ela tinha certas atribuições, né, delegações políticas aí, como a mãe do rei. E era obedecida, pessoal, da mesma forma, ela era respeitada. O problema do reino do Cush talvez seja que não expandiu para mais mulheres, né, terem essa participação política. Mas se você comparar com outras sociedades antigas, já era uma sociedade, né, menos machistas do que outras. Aqui nós temos a questão do rebanho. No reino do Cush, pessoal, a sua riqueza ela era medida pela quantidade de gados que você tinha. Principalmente, como a gente fala mais na parte sul, né, do Egito ali, na parte mais central, era o gado caprino. Tá? E essa região, como a gente já citou, até mesmo quando a gente falou de Egito, era uma região que dava muita abundância, tinha muito ouro. Então era muito valorizado aí, muito atacada também por conta da quantidade de ouro que produzia nas suas terras. Aqui nós temos a pirâmide social da sociedade cuxita, como é que elas estavam distribuídas. Né? Então essa parte central da pirâmide aí, ela é bem dividida, né? E é bem semelhante, não tem tanta diferença de poderes ou de função na sociedade. O que altera mesmo é o topo e a raiz da pirâmide aí. Porque no topo da pirâmide social estava o rei e a família dele. Aí abaixo, pessoal, aí nós já temos a questão dos nobres, a questão dos líderes religiosos também, eles estavam ali aquele nível mais acima. Os agricultores e criadores de gado, né? Lembrando que o criador de gado aqui já tinha essa certa valorização por conta
da importância do gado e do rebanho para a sociedade. Os artesãos, comerciantes e militares. Pessoal, os militares aqui são aqueles de baixa patente. Os militares de alta patente, aqueles que lideram o exército, ele entra ali lá naquela nobreza, tá? Que é mais o soldado mesmo. E abaixo da sociedade, da pirâmide social, aquele que faz todo tipo de serviço, né, são os escravos. E no reino cuxita, os escravos são justamente aqueles prisioneiros de guerra. Aquelas pessoas que eram capturadas de outros povos e eram obrigadas a trabalhar como escravos no reino cuxita. E aí, pessoal, o fim do Império do Kush, do reino de Kush, foi a questão de guerras, né? Ela foi se empobrecendo, lutando cada vez mais para se manter, e toda guerra que a gente faz, que a gente participa, por mais que você vença, você tem aqueles desfalques. Você perde dinheiro, você perde homens. Então, o reino de Kush, depois de sucessivas guerras para conquista e até mesmo para defesa, eles foram ficando cada vez mais pobres e foram conquistados por outros povos, né? Um povo chamado de Axum, que fica ali na Etiópia, também na África. E ali chegou ao fim o reino de Kush. Mas, pessoal, hoje toda aquela região da Núbia, do reino de Kush, é onde fica o país chamado de Sudão. Isso aqui já é mais atualidades, ok? Então, o Sudão, o país Sudão, é o antigo Kush e ele já foi o maior país da África, tá? Mas aí em 2015 passou por uma guerra, ele acabou se separando e virou Sudão e Sudão do Sul. Mas antes da separação, ele já foi o maior país em território na África. Tá? Então, assim, também depende das águas volumosas e caudalosas do Rio Nilo, a questão da agricultura. E a religião do Sudão, hoje, a maioria é árabe. Hoje a maioria no Sudão é árabe, né? A maioria esmagadora. Mas antes da separação, não era a maioria esmagadora. A gente vai ver aqui o porquê que não era tão esmagadora essa maioria. Bom, o Sudão, pessoal, ele passou por guerras civis dos anos 50, 60, terminando nos anos 70. Né? E essa guerra ela voltou aí no final do século XX. Tá, ó, em 1993, a produção de petróleo do Sudão acelerou a economia. Então, o país começou a ganhar bastante dinheiro com essa produção de petróleo, o que levou a essa retomada da guerra civil. O governo do Sudão, da parte norte do Sudão, ele queria implantar no Sudão todo uma tradição islâmica chamada de Sharia. O que seria essa Sharia? É você perder direitos políticos e agora os direitos são os direitos que são estabelecidos pelo Alcorão. Né? Então agora aqui é um direito muçulmano, o que incomodou o povo do sul do Sudão, porque lá a maioria era cristão ou eles eram animistas. O que é ser animista, galera? Animista é aquelas religiões de tradição mais indígena, né? Mais de aldeia. Então elas têm algumas características em comuns. Então ali eles não eram muçulmanos. Então eles não aceitaram essa imposição da parte do norte e foram para a guerra, uma guerra civil, uma guerra de sudanês contra sudanês. Tá? O resultado, o trágico resultado, foi 1,5 milhão de mortos, né? Mais 4 milhões de refugiados, que são aquelas pessoas que fogem para outros lugares do mundo aí tentando sobreviver, porque seu país está em guerra. E essa foi uma das guerras mais longas e sangrentas do final do século XX. Só mesmo a Segunda Guerra Mundial matou mais, né, do que essa daí. Então, ó, em janeiro de 2005 foi assinado um acordo de paz, que foi um grande passo aí para a separação. Mas nesse acordo de paz, pessoal, o governo do Sudão, que era muçulmano, ele proibiu partidos políticos. Só podia ter um único partido, que era justamente um partido muçulmano. O que mais uma vez levou à insatisfação da parte sul, né, que é essa parte vermelha aí que a gente está vendo aí. Antes o Sudão era todo esse território aí, o azul, desculpa, e o vermelho. Aí depois da separação, o azul continuou sendo Sudão e o vermelho passou a ser o Sudão do Sul. Então, devido a essas divergências religiosas,
o Estado acabou sendo dividido, certo? O Sudão, pessoal, ele tem relações diplomáticas com o Brasil, ele tem um embaixador no Brasil desde 2004 e o Sudão compra e vende produtos para o Brasil. Ele compra do Brasil e vende para o Brasil. Essa da imagem aí, por exemplo, é uma goma arábica. Então, ó, o que o Brasil vende para o Sudão? Principalmente carros, né, automóveis, máquinas, óleos vegetais e o tabaco, né, a matéria-prima para o cigarro. E o que o Brasil compra do Sudão? Ele compra couro. Você pode observar aqui que são mais materiais rústicos, né? Matéria-primas rústicas, né? Couro, peles de animais, plantas para fazer perfumes, né? Para a perfumaria, né? E também plantas para alguns remédios, né? A questão da medicina. E o que a gente está vendo aí na imagem, que é a famosa goma arábica, né? Usada aí também para fazer balas e essas jujubas que vocês gostam tanto aí. E aí, pessoal, é a bandeira do Sudão do Sul, ok? Então, em 2011, o Sudão foi oficialmente separado. Então, cria-se dois países na região. O Sudão permanece com a sua tradição islâmica e o Sudão do Sul, né, que agora a maioria aqui é cristã ou animista. Então, galera, a nossa aula de Núbia e o Reino do Kush é essa aí. Espero que tenham gostado e aguardem até o próximo material. Abraço a todos.